O general de brigada, engenheiro militar Juraci Ferreira Galdino, assumiu o posto de comandante do Instituto Militar de Engenharia em maio deste ano. Nascido na cidade de Malta, na Paraíba, foi criado com muito sacrifício. Só teve acesso aos estudos com 8 anos de idade, quando mudou com a família para Campina Grande. Aquele menino não imaginava que um dia iria longe. Fez faculdade de engenharia em Campina Grande e somente em 1992 decidiu entrar para o quadro de engenheiros militares. De lá para cá, muitas missões cumpridas, o que lhe rendeu vasto currículo. Fez mestrado no IME, além de diversos cursos de especialização em diferentes instituições. No Exército, recebeu várias missões, dentre elas o cargo de subchefe do CETEX, Centro Tecnológico do Exército, chefe da Agitec, Agência de Gestão e Inovação Tecnológica, e chefe do CAEX, Centro de Avaliações do Exército. Ao assumir o comando do IME em maio deste ano, o general Galdino não parou. Foram muitas as atribuições como reitor e administrador. General, depois de tantos compromissos, finalmente conseguimos sentar para conversar. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Cíntia. Muito obrigado. Como é que foi saber que o senhor seria um comandante do IME? Para mim foi uma grande surpresa, né, porque eu estava recém-designado para exercer um comando no Centro de Avaliações do Exército, mas foi uma grande alegria, né? Eu confesso que acalentava esse sonho, né, de um dia poder regressar ao Instituto Militar de Engenharia na condição de comandante, né? Uma alegria pessoal muito grande, mas consciente do grande desafio que é de comandar esse tradicional estabelecimento de ensino, né? Uma organização militar com uma história belíssima, né? Então, prosseguir nessa trajetória de sucesso, prosseguir com essa missão de tantas personalidades que foram importantes, não só para o Exército, mas para o país. Então, realmente eu fiquei muito contente, né, com a confiança que foi depositada no meu nome, mas consciente dos desafios que recaem sobre o meu ombro. Como é que o senhor imaginava que seria e como foi esse início que foi tão corrido? A gente acompanhou o senhor durante esses 2 meses e o senhor não parou. Realmente foram 2 meses bem intensos, né? Inclusive porque eu fiquei ainda parte do tempo, até maio, 18 de maio, eu continuei lá no Centro de Avaliações do Exército, acumulando o comando, né? Então foi bastante corrido, mas foi muito bom retornar aqui a casa, né? As minhas experiências pregressas eram nas funções de professor, de pesquisador, né? Então a condição de comandante ela é muito mais complexa, né? Formar as novas gerações de engenheiros, né? Aqueles que serão responsáveis pelos próximos 40 anos do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, que há aqui uma equipe espetacular, que certamente ameniza um pouco o fardo do comandante do IME, né? Pela primeira vez, um comandante do IME não é formado em graduação aqui no IME. Aumenta a sua responsabilidade? O Exército é uma instituição que tem uma cultura organizacional muito forte. Então, sobre essa perspectiva, né, eu diria que minha nomeação para cá é emblemática, mas eu encaro com naturalidade, né? Isso faz parte de um processo que já vem se desenvolvendo desde a década de 1980, né? Quando o Exército decidiu criar a possibilidade de ingressar nas suas fileiras engenheiros militares formados em outros estabelecimentos de ensino, né? De lá para cá já foram mais de 100 engenheiros que trilharam esse caminho, né? Fizeram carreiras, estão fazendo carreiras muito boas, né? E naturalmente alguns serão promovidos a general e outros terão a oportunidade de comandar o Instituto, de forma que eu acho algo natural. Apesar de não ter feito a graduação aqui, o senhor fez mestrado aqui e também atuou em outras funções. Perfeitamente. Eu passei aqui pelo IME 10 anos, né? 2 anos como aluno de mestrado e mais 8 anos como professor, pesquisador e cheguei a coordenar os cursos de comunicação eletrônica e elétrica.
né? Então, e mesmo depois desse período, né, eu saí daqui em dezembro de 2009, quando eu fui fazer a escola de comando, eu continuei mantendo atividades com o IME, né? Eu fui professor colaborador da pós-graduação de Engenharia de Defesa e de Elétrica. E tive muitas atividades até em função das minhas missões nas OMs que eu passei depois que saí do IME, né? No Centro de Avaliações do Exército, no CETEX, né? E na Agitec. Então, os contatos com o IME foram permanentes nesse período todo. Então, realmente, eu tenho digamos que eu me sinto muito bem à vontade aqui no IME, né? Eu entendo muito bem a missão, os desafios, né? Os problemas, os anseios da instituição. Então, eu me sinto realmente à vontade para exercer essa função de comandante, apesar de que essas visões, nesses olhares, né? Nesses papéis que eu exerci aqui são olhares que não têm um grau de complexidade e as missões, né, que estão a cargo do comandante do IME, né, que realmente são muito mais abrangentes e complexas, né. O senhor esteve, como o senhor falou, esteve no CAEX, no Centro de Avaliações do Exército, passou pelo CETEX, pela Agitec. O senhor também publicou 130 trabalhos científicos, isso sem falar em outras funções relacionadas à engenharia. De que forma toda essa bagagem vai ajudar nesse momento em que o senhor é o comandante da Casa do Engenheiro Militar? Depois de 30 anos, né, todos nós temos uma carreira rica de experiências, né? E eu tive a oportunidade de servir em organizações militares que permitiram exercer atividades que vão desde a parte de pesquisa básica até a avaliação de protótipos, né? Então, percorrendo aí toda a escala de maturidade nesse caminho da inovação, né? Então, eu saí daqui no IME e fui para o Grupo de Artilharia Antiaérea. Lá eu fui encarregado de atividades de manutenção. Depois eu fui para o Centro Tecnológico do Exército, depois de um certo tempo, né? Tive a oportunidade de iniciar um projeto, o Raio Definido por Software. Esse projeto, no seu início, ele tinha dificuldades de pessoal, de recursos financeiros, né? Infraestrutura laboratorial. Então foi uma experiência muito rica começar um projeto do início, né? E avançar. O projeto chegou a ter mais de 100 engenheiros e técnicos trabalhando nele. Transformou-se num projeto prioritário da defesa. Então foi uma experiência muito rica, não só na parte técnica, mas também na parte de gestão, de articulação com diversos atores, né? Então foi uma experiência muito valiosa. Depois eu fui o subcomandante, o subchefe do Centro Tecnológico do Exército. E aí passei a ter a oportunidade de ter contato mais próximo com vários projetos estratégicos, que de alguma maneira o Centro Tecnológico se envolvia, né? Depois eu fui para a Agitec e tive uma outra grande oportunidade, que foi ajudar a criar uma organização militar inovadora nas missões que se esperava da Agitec, né? Então lá nós procuramos trabalhar processos de prospecção tecnológica, propriedade intelectual, gestão do conhecimento científico e tecnológico, assuntos que se incernem na era do conhecimento. Então foi uma experiência também muito valiosa, né? Depois eu fui para o Centro de Avaliações, onde são testados e avaliados os produtos e os sistemas de emprego militar. Então essa avaliação, essa experiência, né, ao longo dessas organizações, sem dúvida nenhuma, tem uma integração muito forte com o IME. Hoje nós temos um curso de avaliações compartilhado entre o CAEX e o IME. Temos um curso de inovação compartilhado com a Agitec. Estamos desenvolvendo um curso de gestão de sistemas, né, engenharia de sistemas com o CETEX. E as pesquisas que aqui realizei e o contato com os projetos estratégicos, né, também é muito importante. Então, toda essa experiência, sem dúvida nenhuma, é uma bagagem que eu pretendo, inclusive, aprofundar vários temas ou elementos estratégicos em função dessa minha vivência, né? Assim como todo comandante que vem para o Instituto Militar de Engenharia tem uma bagagem muito grande em várias experiências, né? A informação que eu tive é que o senhor, uma das suas missões seria aproximar ainda mais o IME do CETEX. Isso já faria parte dessa ideia? Faria. Na realidade, a ideia é nos aproximarmos das organizações militares que estão localizadas na área de Guaratiba, né? Esse pensamento não é um pensamento inovador,
não é a ideia que surgiu comigo. Na realidade, eu estou apenas tentando prosseguir com a decisão estratégica que foi tomada há bastante tempo de promover um ambiente de maior sinergia, de integração e cooperação entre os diversos atores que cooperam com a inovação, né? Que trabalham em faixas distintas da maturidade tecnológica. Então, a ideia de ir para o CETEX, essa ideia tem recebido grande apoio, não só do chefe do CETEX, mas também das outras organizações militares e, obviamente, também está contando com o apoio do escalão superior, em particular da chefia de ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a ideia, basicamente, é colocarmos um escritório no CETEX para cumprirmos 3 missões principais. A primeira delas é realizar pesquisas que são de interesse do Instituto Militar de Engenharia e que nós não a realizamos aqui em um grau de profundidade maior, né? Porque não temos espaço para montar infraestrutura laboratorial. Então, isso seria uma primeira atividade. A segunda seríamos participarmos mais efetivamente daquelas atividades que estão a cargo das OMs que estão na área de Guaratiba. E a terceira é promovermos trabalhos em conjunto, iniciarmos pesquisas em conjunto. E o objetivo principal disso tudo é fortalecer o alinhamento estratégico, maior sinergia do sistema de ciência, tecnologia e inovação do Exército, e tudo em proveito de tornar mais eficiente e mais eficaz o sistema de inovação do Exército. A ideia é a participação de alunos da graduação, da pós-graduação ou os dois? A ideia é colocarmos pessoal do corpo permanente nesse grupo e começarmos com atividades envolvendo a pós-graduação, né? Seria mais fácil lidar com a distância. Da seguinte forma, um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, eles poderiam cumprir com as cadeiras aqui no primeiro ano e a parte de laboratório, compartilhar a infraestrutura laboratorial do CETEX ou do CAEX, do Instituto de Defesa Química, Biológica e Radiológica, né, nuclear, para trabalhos que são de interesse daquelas instituições. Então, nós compartilharíamos o laboratório, pesquisadores dessas instituições poderiam participar como co-orientadores, orientadores, né? E o nosso pessoal, os pesquisadores, poderão frequentar, além daquele grupo que permanecerá lá, poderão frequentar o nosso escritório na medida da necessidade. Ainda estamos numa pandemia. Como é que está a situação dos alunos, os cuidados? Nós mantemos a estratégia que foi adotada no ano passado, né, que se mostrou bem sucedida, né? Então, há atividades que são realizadas à distância, mas aquelas atividades essenciais para a formação militar e para a graduação de engenharia, né, elas são mantidas presencialmente. Então, nós intensificamos as recomendações de medidas de combate ao enfrentamento à pandemia e, com relação às atividades presenciais, são essas medidas que nós estamos intensificando. Agora que o senhor já se ambientou, traçou algumas prioridades nesse primeiro momento do IME? Sim, logo que eu cheguei, depois de passar o comando do CAEX, em 18 de maio, no final de maio, eu já apresentei algumas diretrizes, alguns objetivos, né? O primeiro deles é, sem dúvida nenhuma, o fortalecimento do alinhamento estratégico. Então, essa medida de ter um escritório do IME lá em Guaratiba está relacionada com essa orientação estratégica, né? Além disso, estamos também buscando nos aproximar mais dos projetos estratégicos, colaborar mais com os projetos estratégicos. Então, isso fortaleceria nosso alinhamento estratégico, né? Precisamos reestruturar a pós-graduação. Na graduação, nós temos um desempenho extraordinário. Alguns cursos de pós-graduação também temos um desempenho muito bom, mas há alguns cursos, alguns programas de pós-graduação que têm um desempenho não tão bom quanto o da Química, por exemplo, de Materiais e da Defesa. São os nossos programas da Elétrica, são os nossos programas mais com melhores condições, né, perante os indicadores da CAPES. Então, está em andamento um processo de reestruturação, procuramos aumentar o nosso corpo docente. Nós temos um corpo docente muito competente, mas numa quantidade muito pequena.
e procuramos recursos dos projetos estratégicos para financiar as pesquisas que aqui são realizadas, né? A par disso, também a questão da infraestrutura, né? O Exército hoje tem um déficit muito grande de engenheiros e nós não temos condições de aumentar a quantidade de engenheiros que formamos aqui, por conta das limitações das nossas instalações, né? Então está em andamento a construção de um prédio anexo, mas além disso, né, temos também algumas ações que visam melhorar a nossa infraestrutura. E a grande missão, que é aquela de manter a trajetória de sucesso na formação de engenheiros, né? Aperfeiçoar, formar, especializar recursos humanos altamente qualificados para atender às demandas, às necessidades do sistema de ciência, tecnologia e inovação. A graduação, mais uma vez, recebeu nota máxima no Índice Geral de Cursos e é a escola de engenharia mais bem qualificada do país. A que o senhor atribui esse sucesso do IME? É uma conjunção de vários fatores, né? Inicia com um concurso muito bem planejado e executado, uma concorrência elevada, então nós temos condições de selecionar talentos, né? Um corpo docente altamente qualificado, dedicado e motivado, um cronograma que é mantido do começo até o fim. Então são 5 anos em que eles se dedicam aqui para se tornarem engenheiros, né? E engenheiros militares. Então nós temos um planejamento que é muito bem elaborado e é cumprido, né? Uma infraestrutura laboratorial também muito boa, adequada para a quantidade de engenheiros que formamos aqui. E alunos motivados, porque eles têm algumas decisões importantes que precisam fazer ao longo do curso, e para que eles possam decidir conforme o seu desejo, eles precisam estar bem classificados, precisam ter um bom desempenho acadêmico. Então, eu diria que eles permanecem ao longo de 5 anos motivados e se dedicando ao curso. É um conjunto de fatores que nos levam a esse resultado extraordinário. O IME tem um diferencial que é manter o intercâmbio dos alunos, principalmente os alunos da ativa. Como é que vai ser esse ano, que ainda estamos vivendo a pandemia, e vai ser mais ou menos como no ano passado, que teve uma redução do número, mas aconteceu? Exatamente. 25% dos alunos de 4º ano serão contemplados com intercâmbio, que é exatamente a mesma quantidade que conseguiu fazer intercâmbio no ano passado, né? Havia uma quantidade bem maior de habilitados a cumprir o intercâmbio, havia uma intenção também de ampliar, mas eu acredito que diante da conjuntura é uma quantidade, um percentual adequado. O vestibular está chegando e já temos alguma novidade? Alguma coisa mudou? Tem alguma coisa nova? Tem uma novidade, né, que é uma quantidade expressiva para o curso de formação, o CEFORM, né, que é exatamente para os engenheiros graduados em estabelecimento de ensino, né, haverá 22 vagas. Então é um número que não havia desde 1999. Né? Com relação aos egressos do ensino médio, nós seguiremos as mesmas ações que foram tomadas no ano passado, que nos garantiu fazer um concurso com sucesso, apesar da pandemia, e tem uma quantidade maior esse ano de vagas para a ativa em relação à reserva. São 92 vagas, dessas 80 são para a ativa. Então, essas duas decisões de aumentar a quantidade de ativa, né, e prever um concurso por CEFORM com uma quantidade elevada de vagas, né, visa exatamente a tentar reduzir um pouco a demanda, né, os claros que o Exército tem de engenheiros militares. O aluno do IME, ele tem formação militar, então todos eles passam por uma formação militar no primeiro ano, obrigatório para todos, da ativa e da reserva, e os da ativa continuam com essa formação militar. Qual é o seu olhar em relação a essa formação? Como deve ser a formação militar do engenheiro formado no IME? A formação militar ela é essencial, diria peremptória, é o que nos diferencia. Está na nossa essência, né? Então é fundamental ter uma formação militar compatível com a necessidade do engenheiro militar. Nós temos uma dedicação de 1.700 horas para essa formação,
ela é muito pequena em relação à formação militar de um combatente. Não haveria como, nem sentido, em ter uma formação militar que nos equiparasse à formação militar de um combatente, mas tem que ter uma carga horária compatível com conhecer a estrutura organizacional da instituição, compatível com os valores que nós compartilhamos, os deveres, o código de ética, enfim. E a ciência e tecnologia está cada vez mais se transformando em um elemento essencial de todos os fatores que determinam a estratégia militar, quer seja na educação, no material, na doutrina, no emprego, no preparo. Então, nós temos que ter essa consciência de que temos cada vez mais que nos integrar aos combatentes, aos militares que pertencem às outras armas, serviços e quadros. Então, nós temos uma carga horária que, se nós olharmos pelo ponto de vista do curso como um todo, são 5 anos com a carga horária elevada para a formação militar e temos também a carga horária bastante elevada do curso de formação de engenharia. Mas faz parte da nossa essência, o que nos diferencia, o que nos mantém vivos como instituição. O senhor falou que eles conhecem outras instituições e existem algumas visitas, inclusive, a organizações militares ligadas ao Departamento de Ciência e Tecnologia, e eles têm esse contato com, inclusive, engenheiros. Qual é a importância disso? Em função da abrangência da missão do Exército e das atividades que tem que desempenhar para cumprir com sua missão constitucional, o Exército está distribuído no território nacional. Então, eu diria que nenhum curso de engenharia, uma faculdade ou escola de engenharia tem a condição que nós temos de fazer esse trabalho de visita às organizações militares. É algo muito importante que valoriza a formação do engenheiro militar, coloca-os em contato com a realidade nacional, tem um condão de despertar ainda mais o amor pelo país, o desejo de promover a estratégia de defesa, a estratégia de desenvolvimento e também aprimorar questões relacionadas às habilidades do âmbito humano, E também de conhecer um pouco da realidade, das atividades que ele pode vir a assumir no futuro. Dentro dessas visitas tem a visita na região amazônica, a Operação Ricardo Franco. Então é uma oportunidade realmente muito importante para a formação e para um contato mais próximo com as organizações que eles poderão servir no futuro. O senhor veio de uma família humilde e, através do estudo, conseguiu seguir a sua carreira. De que forma isso pode servir como exemplo para tantos e tantos brasileiros, para mostrar que o comandante do IME também teve essa história e foi adiante? Eu acredito na educação por ensejar um poder transformador. Então, como você falou, eu vim realmente numa situação bem humilde, para você ter uma ideia, os meus pais não frequentaram escolas. Aliás, meu pai nunca entrou numa escola na condição de aluno. E chegar à condição de reitor de uma faculdade que é proeminente no país é bem emblemático. Então, eu devo isso à educação. O Exército está permeado desses exemplos. E aí tem outra questão muito importante. O Exército é uma instituição que valoriza o mérito. Então, isso justifica também o fato de eu ter trilhado essa trajetória. Então, eu acredito que a educação de boa qualidade é o que vai fazer com que o país cresça, com que se desenvolva e que dá dignidade e cidadania. Então, aconteceu comigo, por exemplo. E estar hoje numa escola como o Instituto Militar de Engenharia, para mim, tem um significado muito especial por conta dessa trajetória. Quando chega um novo comandante aqui no IME, as pessoas ficam querendo saber quem é esse comandante, como é que ele trabalha, querendo conhecer um pouco, como que o senhor atua. Quem é o general Galdino? Como é que o senhor se definiria? É complicado definir, Mas alguém fiel às suas origens, alguém bastante simples, que tem na família a sua estrutura
basilar, né? Quer dizer, através dela que eu procuro a busca pela felicidade, né? É uma pessoa extremamente dedicada, idealista, porém com os pés bem plantados no chão. Eu diria que basicamente é isso. Dedicado, aplicado, estudioso. Não parei de estudar, né? Estudo até os dias de hoje e pretendo continuar estudando sempre. E eu acho que isso me definiria. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei agora com o general Galdino, que é o novo comandante do Instituto Militar de Engenharia. Mais uma vez, obrigada, general. Muito obrigado, Cindy.